7 de dezembro de 1941, uma data que vive na infâmia. Mas o que realmente aconteceu naquela manhã de domingo no Havaí? Por que o Japão atacou Pearl Harbor e como esse evento mudou para sempre o curso da Segunda Guerra Mundial? Vamos voltar no tempo para entender essa história complexa e impactante. No início dos anos 40, o mundo já estava em chamas. A guerra na Europa havia começado, mas os Estados Unidos mantinham uma política de neutralidade. Embora simpatizassem com os aliados, no Pacífico o Império do Japão estava em plena expansão. Desde os anos 30, o país buscava criar o que chamava de esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental. Na prática, era uma tentativa de dominar a Ásia e seus vastos recursos, especialmente o petróleo, a borracha e os metais que eram vitais para sua máquina de guerra. A China já sofria com a invasão japonesa há anos e a resposta dos Estados Unidos foi impor sanções econômicas cada vez mais duras ao Japão. A mais crítica delas foi o embargo total de petróleo em agosto de 1941. Para o Japão, que importava mais de 80% do seu petróleo dos Estados Unidos, isso foi um golpe devastador. Sem petróleo, sua marinha e seu exército parariam em questão de meses. O governo japonês se viu em uma encruzilhada: ou recuava de suas ambições na Ásia, ou partia para uma guerra total para garantir os recursos de que precisava. Eles escolheram a guerra. O almirante Isoroku Yamamoto, o comandante da frota combinada japonesa, foi o cérebro por trás do plano audacioso de atacar Pearl Harbor. Yamamoto conhecia bem os Estados Unidos, pois havia estudado lá. Ele sabia do seu imenso poder industrial e advertiu que uma guerra prolongada seria desastrosa para o Japão. No entanto, ele acreditava que um ataque surpresa e devastador contra a frota do Pacífico dos Estados Unidos da América poderia dar ao Japão uma janela de tempo, talvez 6 meses a 1 ano, para consolidar suas conquistas no Sudeste Asiático e no Pacífico sem a interferência americana. A ideia era desferir um golpe tão forte que abalasse o moral americano e forçasse os Estados Unidos a negociar a paz, aceitando o novo domínio japonês. E assim, em segredo absoluto, uma Focke-Terfa japonesa, composta por 6 porta-aviões, cruzou o Pacífico Norte. A espionagem japonesa no Havaí já havia fornecido informações detalhadas sobre a localização dos navios americanos. O alvo principal eram os encouraçados, os navios mais poderosos e simbólicos da marinha daquela época. Na manhã de domingo, 7 de dezembro, a base de Pearl Harbor estava tranquila. Muitos marinheiros e soldados estavam de folga, relaxando após uma noite de sábado. Pouco antes das 8 horas da manhã, o céu se encheu de aviões com o símbolo do sol nascente. A primeira onda de ataque, com 183 aviões, entre bombardeiros, torpedeiros e caças, mergulhou sobre a base. O caos foi instantâneo. As defesas americanas foram pegas completamente de surpresa. As explosões ecoaram por toda a ilha de Oahu. Os torpedos rasgaram os cascos dos navios ancorados na Alameda dos Encouraçados. O USS Arizona foi atingido por uma bomba perfurante que penetrou em seu paiol de munições. A explosão foi catastrófica, levantando o navio da água e o partindo em 2. Em questão de minutos, mais de 1.100 tripulantes morreram a bordo do Arizona, quase metade do total de vítimas americanas do ataque. Hoje, o memorial do USS Arizona flutua sobre os destroços do navio, um túmulo para aqueles que se foram. Outros navios, como o USS Oklahoma, viraram completamente aprisionando centenas de homens em seu interior. O USS West Virginia e o USS California afundaram em águas rasas. As bases aéreas próximas também foram alvos, com centenas de aviões americanos destruídos no chão antes mesmo que pudessem decolar. Uma segunda onda de ataque japonesa chegou cerca de 1 hora depois, causando ainda mais destruição. Em menos de 2 horas, o ataque terminou. O saldo foi terrível. Mais de 2.400 americanos foram mortos, incluindo militares e civis. Quase 1.200 ficaram feridos. 18 navios, incluindo 8 encouraçados, foram afundados ou gravemente danificados. Mais de 300 aviões foram destruídos ou danificados. Do lado japonês, as perdas foram comparativamente leves. Menos de 30 aviões, alguns submarinos e pouco mais de 100 homens. Taticamente, o ataque a Pearl Harbor foi um sucesso impressionante para o Japão.
O gigante industrial americano havia de fato despertado. Além disso, o ataque japonês cometeu alguns erros cruciais. Eles estavam em alto mar, em missões de rotina. Isso se provaria decisivo nos meses seguintes, especialmente na Batalha de Midway. Os japoneses também não destruíram as instalações de reparo de navios, enormes tanques de armazenamento de combustível da base. Sem esse combustível, a frota americana restante teria que se retirar para a costa oeste, dando ao Japão o tempo que tanto desejava. A rápida recuperação e reparo dos navios danificados permitiram que a Marinha dos Estados Unidos da América se recompusesse muito mais rápido do que o Japão esperava. O ataque a Pearl Harbor não apenas levou os Estados Unidos à Segunda Guerra Mundial, mas também selou a aliança entre a Alemanha nazista e o Japão. Dias depois, Hitler, em solidariedade ao seu aliado do eixo, declarou guerra aos Estados Unidos, unindo os conflitos da Europa e da Ásia em uma verdadeira guerra mundial. A guerra no Pacífico foi longa e brutal, marcada por batalhas sangrentas em ilhas desconhecidas como Guadalcanal, Iwo Jima e Okinawa. A determinação americana, alimentada pela memória de Pearl Harbor e seu esmagador poderio industrial, acabaram por virar o jogo. Menos de 4 anos depois do ataque surpresa, a guerra terminaria com a rendição do Japão, após o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Hoje, Pearl Harbor é um lugar de memória e reflexão. É um lembrete poderoso de como um único evento pode alterar o curso da história, das consequências da agressão e da resiliência do espírito humano diante da adversidade. A história de Pearl Harbor não é apenas sobre navios e bombas. É sobre as decisões, os erros de cálculo e os sacrifícios humanos que moldaram o mundo em que vivemos hoje. Obrigado por assistir e nos acompanhar nesta jornada pela história. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. 8 Approxima